Seja bem-vindo a mais um vídeo da série sistemática do Teologia D. E hoje vamos iniciar o estudo falando sobre Teodiceia, né? Nosso último estudo falando sobre teontologia. E o que seria a Teodiceia? Teodiceia nada mais é que o estudo filosófico, né, para explicar a existência de Deus com o mal, né? Que é aquela pergunta, né? Se Deus é bom, por que existe o mal? Né? Por que Deus permite o mal? Então isso a gente estuda para tentar explicar. E esse problema essa discussão começa a surgir lá dos tempos gregos, né? E começa com o Epicuro. Para quem é Epicuro, vou mostrar aqui um pouquinho da biografia do Epicuro. Ó. O Epicuro foi um filósofo da Grécia Antiga, o fundador do epicurismo, né? Ele aparece, os epicureus, né? Esse movimento de Epicuro aparece em Atos 17, no verso 18. Ó, diz assim: ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele aqui, né, na discussão, Paulo discutindo com esses filósofos. Um deles aqui é os estoicos e os epicureus. E o Epicuro, qual é o pensamento, a filosofia de Epicuro? O Epicuro pensa, né, na filosofia dele, e ele ensina isso para os seus seguidores, que para você, você chegar por meio da felicidade, você busca isso, né, por meio de prazeres moderados, né? Não é prazer desenfreado não, né, se entregando a todo tipo de paixões. Não, é prazeres moderados da vida. Também eles são conhecidos como o filósofo do jardim. Aí esse paradoxo de Epicuro, que é atribuído a Epicuro, né? Lembrando, não tem nada escrito falando que foi Epicuro que o Epicuro escreveu. São outros estudiosos, né, que aparecem tardios que falam que foi Epicuro. O mais antigo aparece com sexto empírico, ó, ele, né, é 160 depois de Cristo, né, do século 2 ao 3. Ele era um filósofo grego. Ele faz aqui, ó, um dos livros dele, ele fala aqui, ó, sexto empírico, os bolsos do pirronismo, ó. Aqueles que sustentam firmemente que Deus existe serão forçados à impiedade, pois se disserem que ele, Deus, cuida de tudo, estarão dizendo que Deus é a causa dos males. Enquanto se disserem que ele só cuida de algumas coisas ou mesmo do nada, serão forçados a dizer que ele é malévolo ou fraco. Então é uma ideia parecida com o paradoxo de Epicuro. E vamos explicar o que é o paradoxo de Epicuro. Diz assim, ó: enquanto onisciente e onipotente tem conhecimento de todo o mal e poder para acabar com ele, mas não faz, então não é onibonivolente. Ou seja, ele está dizendo da questão dos atributos de Deus, né? Se Deus ele sabe tudo, ele tem poder, ele é o todo-poderoso. Então por que ele não acaba com o mal, né? Se ele sabe do mal e ele tem poder. Se ele não faz, é porque ele não é bom. Esse é o pensamento do paradoxo de Epicuro. E o outro é dizendo, né? Enquanto ele é onipotente, onivolente, então ele tem o poder para extinguir o mal e quer fazê-lo, pois é bom. Mas não faz, pois não sabe o quanto o mal existe e onde o mal está, então ele não é onisciente. Então aí falando, tá bom, então vamos dizer que Deus ele é onipotente e ele é onivolente, né? Dizendo que ele é todo bom. Mas se ele quer acabar com o mal e ele tem poder para fazer, porque ele é bom, mas ele não sabe como acabar com o mal, né? Ou ele não sabe onde o mal está, o que é o mal, então ele não é onisciente. Aí o outro é dizendo, enquanto onisciente e onivolente, né? Vamos dizer que então ele é onisciente e onivolente. E então ele sabe que o mal existe e ele quer acabar com o mal, mas ele não faz porque ele não consegue. Então ele não é onipotente, né? Porque onipotente ele tem que ter o poder de fazer tudo, né? Então esse é o trilema paradoxo de Epicuro. E tem, né, aí como eu falei, atribuído. Um outro mais recente, um alemão, ele também atribui, aqui está o nome dele aqui, ele atribui também esse paradoxo do Epicuro, o trilema de Epicuro, a Carneades, que seria Carneades que fez esse paradoxo. Vou mostrar um pouquinho aqui da biografia de Carneades, ó. É dito platônico, ó, grego nascido em Cirene. Suas ideias iam contra vários antigos preceitos, foi um crítico do estoicismo, criando base do ceticismo, entendeu? Então ele era um filósofo cético, né? Então por isso se atribui ele que ele é muito nessa coisa cética, nesse pensamento cético. Já Epicuro, né, ele só já que deuses, né, que é politeísta, não se metia na vida humana, né? Como se fosse o deísmo, né? O pensamento deísmo. Mas quem realmente é atribuído esse que fala que foi Epicuro é o Lactância, isso mesmo, que a gente estudou, falando das instituições divinas, né?
quando for da religião, então, só que ele não vai no livro Instituições Divinas, é outro livro do Lactância que é chamado Sobre a Ira de Deus. Aí no capítulo 13, ó, ele fala assim, ó, esse argumento também de Epicuro será eliminado, ó. Deus, diz ele, ou deseja eliminar os males e é incapaz, ou ele é capaz e não quer, ou ele não deseja nem é capaz, ou ele deseja e é capaz. Se ele está disposto ou não é capaz, ele é fraco, o que não está de acordo com o caráter de Deus. Se ele é capaz e não quer, ele é invejoso, o que está igualmente em desacordo com Deus. Se ele não deseja nem é capaz, ele é ao mesmo tempo invejoso e fraco, portanto não é Deus. Se ele deseja e é capaz, o que é o único que é adequado a Deus, de que fonte então surgem os males? Ou porque ele não os remove? Aí, né, ele dá a explicação, dizendo, né, ele debate falando que esse tema que o Lactância está atribuindo a Epicuro, aí ele até explica, dizendo aqui, ó, que ele fala aqui, ó, ele fala, vida especial mais tênues é meu assunto, pois Deus é capaz de fazer tudo o que ele deseja, e não há fraqueza ou inveja em Deus. Ele é capaz, portanto, de eliminar os males, mas ele não deve fazer, ele ainda assim não é invejoso por isso. Pois por esse motivo ele não os tira, porque ao mesmo tempo dá sabedoria, como cheia mais bondade e prazer na sabedoria do que aborrecimento nos males. Pois a sabedoria faz com que conheçamos a Deus e por meio de conhecimentos alcançamos a imortalidade. Portanto, a menos que primeiro conheçamos o mal, seremos incapazes de conhecer o bem. Mas Epicuro não viu isto nem qualquer outro que seus males são eliminados. Então, no pensamento de Lactância, né, a ideia do mal, para resolver esse problema, dizendo que Deus ele criou o mal, né, ele criou as coisas, e a gente conhece o mal, mas é para a gente saber distinguir entre o mal e o bem, né? Senão a gente não tinha como distinguir entre o mal e o bem. Mas o mal não é para a gente praticar, o mal é para a gente, né, é para a gente distinguir, para a gente conhecer o bem, né? E ter a imortalidade em Deus, né? Se aproximar de Deus. Então esse é atribuído a Lactâncio, que fala que esse paradoxo é de Epicuro. Mas lembrando que é atribuído. Aí, lembrando também que Epicuro, o Lactâncio, ele cita Carneades nas Instituições Divinas também. Aí o que acontece? Aí continua essa discussão, né, sobre o problema do mal. Aí um que aparece é o Pierre Bayle, né? Ele é um filósofo do século XVII. Ele foi um filósofo cético, escritor francês, pai da tolerância religiosa e o autor do Dicionário Histórico Crítico. Esse livro, Dicionário Histórico Crítico, esse aqui, vou mostrar para vocês, tá vendo? Dicionário Histórico Crítico, né? Ele discute a questão do mal, né? Ele até cita o Lactância, falando sobre a ira desse livro sobre a ira de Deus. Só que ele chega à conclusão que o mal não tem solução. Esse é o pensamento, né? Ele chega à conclusão nesse livro que o mal não tem solução. Aí, também um teólogo e matemático, né, que é o Gottfried Leibniz. O Leibniz, né, ele é um filósofo matemático, né, e é interessante, ele foi estudioso do cálculo integral, do cálculo binário, né, que seria futuramente importante para o estabelecimento dos programas de computadores. O Leibniz, ele escreveu um livro, que aí a gente entra nesse conceito de teodiceia, que ele escreveu um livro chamado Ensaios de Teodiceia sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal. Esse livro aqui, E nesse livro ele rebate esse pensamento do Pierre Bayle, que ele fala que o mal tem sim uma questão de solução. E aí ele fala, ele cria esse termo teodiceia. Então, o termo teodiceia é com Leibniz. E o que é esse termo teodiceia? Etimologia. Né? Teos, que é Deus, e de que é justiça. Então, teodiceia é isso, justiça de Deus. E aí, nesse livro, ele cria a teoria que é o chamado melhor de todos os mundos possíveis. Ele fala que é o melhor de todos os mundos possíveis. E o que acontece? Ele é um matemático, né? E ele bota assim, a seguinte questão. Deus tem a ideia de infinitos universos. Apenas um desses universos pode realmente existir. As escolhas de Deus estão sujeitas ao princípio de uma razão suficiente. Isto é, Deus tem motivos para escolher uma coisa ou outra. Deus é bom, portanto, o universo que Deus escolheu existir é o melhor de todos os mundos possíveis. Esse aqui, o melhor de todos os mundos possíveis. Então,
A solução de Leibniz para a questão do mal é ele falando que Deus, ele criou né, Deus sendo bom, ele criou um universo que, né, o mundo tem seus problemas, suas situações, mas né, ele criou um mundo onde a gente pode se aproximar dele, né, nos achegarmos a Deus. Aí teve autores, né, que criticaram ele, como Voltaire, né, um dos filósofos, que escreveu até um livro chamado Cândido, né, um livro que ele conta a história. Ele tem até um personagem chamado Dr. Pangloss, que ele fala, né, que ele é como se fosse a personificação do otimismo. Que ele critica, fala, pô, como é que aqui é o melhor dos mundos possíveis, né, que é cheio de problema, guerra, fome, miséria. Só que a gente tem que compreender o seguinte, que Leibniz, quando ele está falando de mundos possíveis, ele não está falando de multiversos, tá? Ele não pensava nessa questão de multiversos. Só que o que ele quer dizer é que, assim, e é meio que um pensamento parecido com o do Lactance. Só que ele pensa o seguinte, Deus poderia ter criado um mundo totalmente todo mal, né? E a gente não poderia conhecer o bem. Ou Deus poderia conhecer um mundo todo bom, mas a gente não conheceria o mal e não saberia distinguir o que é bem e o que é mal. Então, o melhor dos mundos possíveis é que a gente pode conhecer o mal, né? Pode distinguir entre o que é bem e entre o que é bom e o que é mal, né? E através disso podemos nos achegar a Deus, entendeu? Então, isso seria o melhor dos mundos possíveis. Então, gente, é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje, falando, né, sobre a Teodiceia, para iniciar, que é falando, né, mais dessa questão da etimologia, da história e da discussão que rola. Então, aí no próximo vídeo vamos continuar dando continuidade. Muito obrigado por assistirem, fiquem com Deus e até a próxima. Deus, onde estás? Te procuraria na porta dessa rua.